Você já parou para pensar que mesmo em 2025, com toda a nossa tecnologia e GPS, ainda existem lugares no nosso planeta onde nenhum ser humano jamais colocou os pés? Parece loucura, né? Mas é verdade. Hoje vamos explorar 8 lugares que continuam sendo um mistério completo para a humanidade. Para abrir nossa lista, vamos direto ao topo do mundo, onde existe uma montanha proibida. O 8º lugar, Gangad Poinson, a montanha proibida do Budão. Imagine uma montanha com mais de 7.500 metros de altura. Isso é quase 3 vezes a altura do Cristo Redentor empilhado. Estamos falando do Gangad Poinson, no Budão, que possui um título bem curioso. É a montanha mais alta do mundo que nunca foi escalada. Mas peraí, vocês devem estar pensando, se a galera já subiu o Everest mais de 6.000 vezes, por que ninguém subiu essa aí? A resposta vai surpreender vocês. É proibido por lei. Desde 1994, o governo butanês proibiu completamente o montanhismo no país. Eles acreditam que estas montanhas são moradas sagradas de espíritos poderosos, e qualquer tentativa de escalada seria como invadir a casa dos deuses. É como se fosse uma área militar, mas protegida por questões espirituais. Mas aqui vem a parte mais maluca. Mesmo antes da proibição, as expedições que tentaram escalar essa montanha simplesmente se perdiam. Os mapas da região eram tão ruins que os montanhistas não conseguiam nem encontrar a montanha. Imagine isso, uma montanha de quase 8.000 metros que ninguém conseguia achar. É como tentar encontrar um prédio gigante no centro de São Paulo, mas sem Google Maps, se com uma neblina permanente. Hoje em dia, nem temos fotos decentes do topo dessa montanha. Pode ter espécies de animais lá em cima que nem imaginamos, ou até mesmo artefatos históricos preservados no gelo há milhares de anos. Enquanto o Budão mantiver sua posição sobre montanhas sagradas, esse mistério vai continuar sendo um mistério. Talvez esse respeito do Budão nos ensine algo. Nem todo desafio precisa ser conquistado. Alguns devem ser preservados como lembrança de que existem limites que a humanidade não deve ultrapassar. Se nas alturas aprendemos sobre limites sagrados, nas profundezas descobrimos cenários ainda mais extremos. 7º lugar, Caverna dos Cristais Gigantes, o Forno Mortal do México. Agora vamos descer para as profundezas do México, onde existe uma caverna que mais parece um cenário de filme de ficção científica. A Caverna dos Cristais, localizada em Naica, repleta de cristais do tamanho de ônibus urbanos. Sério, alguns chegam a ter 12 metros de comprimento. Mas aqui está o problema. Essa caverna está literalmente tentando matar qualquer pessoa que entre nela. A temperatura lá dentro fica em torno de 58 graus Celsius. Isso é mais quente que um dia de verão no Nordeste brasileiro, só que com 100% de umidade. É como estar dentro de uma panela de pressão gigante. Para vocês terem uma ideia, é tão quente que dá para cozinhar um ovo lá dentro. E o ar, completamente tóxico, cheio de sulfeto de hidrogênio e outros gases que podem te matar em questão de minutos. Os cientistas que estudam essa caverna parecem astronautas. Eles usam trajes especiais de refrigeração e só conseguem ficar lá dentro por, no máximo, 10 minutos. É como se fosse uma sauna infernal, criada pela própria natureza. O mais impressionante é que esses cristais gigantes levaram centenas de milhares de anos para se formar, e continuam crescendo até hoje. Os pesquisadores encontraram micróbios antigos presos dentro desses cristais, pequenos organismos que estavam dormindo lá há milhares de anos. É como uma cápsula do tempo natural. É curioso pensar que a própria natureza guarda segredos que só podemos observar de longe, lembrando-nos de que mesmo com toda a tecnologia, ainda somos frágeis diante das forças do planeta. E já que estamos em terras mexicanas, existe outro mistério igualmente fascinante: os cenotes. 6º lugar, os cenotes secretos de Yucatán, labirinto subaquático maia. Continuando no México, vamos falar sobre um dos sistemas de cavernas subaquáticas mais extensos e misteriosos do mundo, os cenotes de Yucatán. Imagine milhares de cavernas conectadas debaixo d'água, formando um labirinto gigantesco que se estende por centenas de quilômetros. Alguns mergulhadores corajosos já exploraram pequenas partes desse sistema, mas a maior parte continua sendo um território completamente desconhecido. E olha, não é à toa que ninguém se aventurou a explorar tudo. Primeiro, é extremamente perigoso. Essas cavernas são escuras, apertadas e se estendem por quilômetros debaixo d'água. Uma curva errada, e você pode ficar perdido para sempre em um labirinto subaquático. É como estar perdido no centro de São Paulo, mas debaixo da água e sem oxigênio infinito. Segundo, muitas dessas cavernas estão localizadas em regiões remotas da selva mexicana. Chegar até ela já é uma aventura por si só. Imaginem carregar todo o equipamento de mergulho através de quilômetros de mata fechada. Mas aqui vem a parte fascinante. Esses cenotes são verdadeiras cápsulas do tempo da civilização maia. Os antigos maias acreditavam que estas cavernas eram portais para o mundo dos mortos, os Xibalbá.
Eles realizavam cerimônias religiosas lá e ofereciam objetos valiosos aos deuses. Nas partes já exploradas, os arqueólogos encontraram cerâmicas, joias e até ossos humanos de milhares de anos. Existem também criaturas bizarras que evoluíram na escuridão completa. Alguns peixes nidem olhos, porque nunca precisaram deles. Talvez estes portais maias nos lembrem que o desconhecido não é apenas um perigo, mas também um convite a respeitar a espiritualidade e a imaginação de povos antigos. Dos portais maias aos santuários naturais, nossa viagem agora cruza o planeta Terra. Quinto lugar, Montanhas Star, a fortaleza natural de Papua Nova Guiné. Agora vamos para o outro lado do mundo, para Papua Nova Guiné, onde existe uma cadeia montanhosa tão remota e perigosa que recebeu o nome de Montanhas Star. E nenhum ser humano jamais pisou lá. Vocês podem estar pensando, poxa, em pleno século XXI, ainda tem lugar que o homem nunca foi. Mas essas montanhas são diferentes de tudo que vocês podem imaginar. Primeiro, elas ficam no meio do nada absoluto. Estamos falando de uma região no coração da selva de Papua Nova Guiné, longe de qualquer cidade, estrada ou civilização. É como se fosse o interior mais selvagem da Amazônia, mas multiplicado por 10 em termos de dificuldade de acesso. O terreno é uma parede gigantesca de penhascos calcários cobertos por floresta tropical densa. A natureza literalmente construiu uma fortaleza ali. É como se fosse uma muralha natural criada para manter as pessoas longe. O clima, choking stammet. E não é uma chuvinha gostosa de verão brasileiro. É um temporal amazônico que nunca para. A região é infestada de sanguessuga e outros bichos que vocês nem querem conhecer. Existe um penhasco gigantesco na região chamado de Muralha Hindenburg. Imagine uma versão natural da Muralha da China, mas que ninguém nunca conseguiu escalar. Nem mesmo as tribos locais, que conhecem a região há gerações, se aventuraram em certas partes dessas montanhas. Quando até os nativos falam, não, obrigado, vocês sabem que negócio é sério. Essas muralhas de pedra parecem nos dizer que a natureza ainda sabe se proteger sozinha, criando santuários intocados que nos ensinam sobre humildade. Depois das muralhas inacessíveis, chegou a hora de descer ao fundo mais escuro do oceano. Quarto lugar, Faixa das Novas Hébridas, o abismo do Pacífico. Agora vamos mergulhar, literalmente, nas profundezas do Oceano Pacífico, onde existe um lugar tão fundo que se jogássemos o Cristo Redentor lá dentro, ele desapareceria completamente nas trevas. A Faixa das Novas Hébridas, localizada entre Vanuatu e Nova Caledônia, é uma das faixas oceânicas mais profundas e inexploradas do nosso planeta. Estamos falando de 7.200 metros de profundidade. Isso é mais de 7 vezes a altura da Torre de TV da Bandeirantes em São Paulo. Porque ninguém desceu lá ainda. Bem, a pressão da água nessa profundidade é tão intensa que esmagaria um ser humano instantaneamente, como se fosse uma latinha de refrigerante sendo amassada por um rolo compressor. Alguns robôs com câmeras já foram enviados para lá. E o que eles encontraram parece coisa de filme de alienígena. Existem peixes e criaturas tão estranhos que nem parecem ser do nosso planeta. Alguns em formas completamente bizarras, adaptadas para viver nessa pressão extrema e escuridão total. O mais interessante é que essa faixa está ajudando os cientistas a entenderem como a vida pode existir em outros planetas. As condições extremas lá embaixo são similares ao que podemos encontrar em algumas luas de Júpiter. É como se tivéssemos um laboratório alienígena, bem aqui na Terra. E no silêncio dessas profundezas, percebemos que a vida pode florescer nos lugares mais improváveis, desafiando nossa compreensão do que significa existir. Do silêncio das profundezas, passamos para um campo mortal de pedras em Madagascar. Terceiro lugar, Floresta de Pedra, de Madagascar. O campo de facas gigantes. Vamos para Madagascar, onde a natureza criou uma das armadilhas naturais mais mortais do planeta. A Floresta de Pedra, de Singe de Bemarajo. Imagine um campo de facas gigantes apontadas para cima, algumas com a altura de um prédio de 5 andares. A palavra Tinge significa literalmente, onde não se pode caminhar descalço na língua local. E olha, eles estavam sendo bem gentis a tradução. Essas formações calcárias são tão afiadas que podem cortar botas de trilha como se fossem queijo mussarela. Levaram milhões de anos para se formar. A chuva foi dissolvendo lentamente o calcário, criando essas lâminas mortais de pedra. Algumas pessoas corajosas já exploraram as bordas dessa floresta de pedra usando corda e equipamentos especializados, mas o interior continua completamente intocado. É impossível navegar entre essas formações. É como tentar atravessar um campo minado. Mas as minas são facas de pedra gigantes. Mas aqui vem um paradoxo. Apesar de ser mortal para os humanos, esse lugar é cheio de vida. Plantas e animais evoluíram para viver nesse ambiente hostil. Algumas espécies só existem lá. São como pequenos aliens que se adaptaram a viver entre as facas de pedra. Os cientistas acreditam que pode haver ainda mais espécies desconhecidas escondidas no interior da floresta.
mas boa sorte tentando encontrá-las sem virar fatia de queijo no processo. Talvez esse campo de battles afiadas seja um lembrete de que a beleza e o perigo muitas vezes andam juntos, e que a vida sempre encontra um jeito de falecer até nos cenários mais hostis. Das lâminas afiadas de pedra, seguimos para o mar de areia, sem fim no coração da África. Segundo lugar, coração do deserto do Namibe, mar de areia infinita. Agora vamos para a África, onde existe um mar de dunas de areia, um oásis imortal que seu interior nunca foi visitado por nenhum ser humano. O mar de areia do Namibe possui dunas mais altas que os prédios mais altos de São Paulo. Algumas chegam a ter mais de 380 metros de altura, e elas estão constantemente se movendo, como ondas gigantes de areia. Câmera lenta, porque ninguém nunca explorou o centro desse deserto. Primeiro, as dunas nunca param de se mover. É como tentar fazer um mapa das nuvens. Quando você termina, tudo já mudou de lugar. Durante o dia, a areia fica tão quente que seus tênis podem literalmente derreter se você ficar parado muito tempo. À noite, a temperatura despenca para baixo de zero. E a água é escorrendo. Vocês podem andar por dias sem encontrar uma gota sequer. O lugar é imenso. Tem tamanho do estado do Rio de Janeiro inteiro, mas sem nenhuma estrada, poço de gasolina ou boteco na esquina. É só areia. Areia e mais areia se estendendo até o horizonte. Além disso, a área é protegida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Eles não querem que ninguém bagunce o ecossistema delicado do deserto. Então mesmo que vocês quisessem tentar, seria ilegal. Esse mar de areia sem fim nos faz refletir sobre como a vastidão e o vazio também têm seu valor, lembrando-nos de nossa pequenez diante do infinito. E finalmente, chegamos ao nosso número 1, uma terra congelada de mistérios. Primeiro lugar, interior da Groenlândia, setentrional, terra congelada do mistério. E chegamos ao nosso número 1, o interior da Groenlândia, setentrional, um lugar tão frio e inóspito que faz o inverno de São Paulo parecer verão no Nordeste. Vocês podem estar pensando, mas peraí, a Groenlândia não foi toda explorada já? Não, exatamente. Enquanto as costas da Groenlândia são habitadas há milhares de anos, o interior da parte norte continua sendo um território completamente virgem, porque ninguém nunca foi lá. Primeiro, tem uma camada de gelo cobrindo 80% da Groenlândia. Estamos falando de gelo com mais de 1,6 km de espessura. Imaginem o edifício Copacabana empilhado 160 vezes. O frio não é brincadeira. É o tipo de frio que congela seu cílio, se faz você questionar todas as decisões da sua vida. Adicione ventos violentos e meses de escuridão total durante o inverno, e você está em um lugar que está basicamente gritando para os humanos ficarem longe. Mas aqui está a parte mais fascinante. Debaixo de todo esse gelo, existe um mundo completamente oculto que nenhum ser humano jamais viu. Podem haver montanhas, vales e até lagos subglaciais que são um mistério completo. Os cientistas acreditam que podem existir formas de vida microscópicas vivendo nesses lagos subterrâneos. E conforme o gelo derrete devido às mudanças climáticas, novas ilhas estão aparecendo, lugares que nunca estiveram em nenhum mapa antes. Talvez esse coração gelado escondido nos mostre que ainda há mundos inteiros aguardando para serem revelados, e que o planeta guarda segredos que só o tempo nos permitirá conhecer. Mas antes de encerrar, vale um bônus inesperado, um mistério moderno que parece até piada. Ilha Sandy, a Ilha Fantasma. Vou contar para vocês uma história bizarra que aconteceu em 2012, que mostra como nosso planeta ainda pode nos surpreender. Existia uma ilha chamada Sandy Island que aparecia em todos os mapas, entre a Austrália e Nova Caledônia. Ela estava no Google Maps, nos mapas marítimos, e até o famoso explorador James Cook escreveu sobre ela nos anos 1700. Em 2002, alguns cientistas australianos decidiram visitar essa ilha misteriosa. Pegaram um barco de pesquisa moderníssimo, navegaram até as coordenadas de Jada, onde a ilha deveria estar. Encontraram absolutamente nada, só o oceano aberto, nenhuma pedrinha furada. Como isso é possível? Ninguém sabe ao certo. Talvez a ilha tenha afundado, talvez tenha sido um erro de mapeamento que foi sendo copiado por séculos, ou talvez fosse uma massa de rocha vulcânica flutuante que se pareceu com uma ilha, e depois derivou para longe. A parte mais maluca é que isso aconteceu em 2012. Tínhamos satélites, GPS, tecnologia de ponta, mas ainda tínhamos uma ilha fantasma nos nossos mapas. Imaginem quantos outros mistérios ainda estão esperando para serem descobertos. Mesmo com satélites, GPS e toda a tecnologia moderna, ainda vazios no mapa que permanecem fora do nosso alcance. O planeta continua cheio de lacunas que nos lembram que a Terra não foi totalmente decifrada. Esses lugares misteriosos mostram que o mundo não é apenas feito de ciência e progresso, mas também de respeito, espiritualidade e segredos que a natureza ainda guarda.
Eles nos lembram que a verdadeira sabedoria está em reconhecer os nossos limites e valorizar o mistério que mantém viva a nossa imaginação. E você? Qual desses lugares mais mexeu com a sua imaginação? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com os amigos e se inscreva no canal para continuarmos juntos nesta jornada pelos maiores mistérios do nosso planeta. Até a próxima aventura.